Estão me ouvindo bem? Uhum, Estão me ouvindo tranquilo. bem, né? Beleza. Sim. Vamos mais uma jornada agora. A gente passou pela história mesopotâmica, né? Vimos um pouco de Israel na liturgia, um pouco da igreja primitiva. Vamos começar agora a ver o movimento wesleyano, que vai ser, né, a matriz da igreja nazareno. Vamos até os dias de hoje, né? Só uma pausa aqui, para mim entender o que vocês acham desse tema, o que vocês acham, qual a importância, qual é a relevância de estudar o termo liturgia. Ainda não é o fórum, não, só para ter só um bate-papo rapidinho. Vai, João Paulo. Você já fala. Você quer falar? Não, não, só coloquei no mudo aqui. O senhor quer que fale? Hã? Não, eu não ia falar não, só coloquei no mudo aqui. Tá bom. Mas qual a importância que vocês têm, que vocês acham necessário na liturgia? É relevante ou não estudar, ver a historicidade ou ir direto para o assunto? Vocês acham que é um padrão, que não há, que as liturgias são elementos, ou não depende do como fazer? O que vocês acham? Qual que é a ideia de vocês? Eu particularmente acho interessante, até porque eu estava domingo agora, eu fui pregar numa quadrangular ali de um dos meus pais na fé, hein? E é interessante que daí teve a ceia também, mas a gente percebe, e foi interessante, porque como eu já estou desde 2016 a Nazareno, onde o rito é muito semelhante, mas tem algumas características, né? Um pouquinho diferente ali. E até a questão mesmo da tocada do culto, né? Como o senhor comentou ali não lembro se foi em vídeo ou se foi na aula ao vivo aí, o senhor comentou da primeira Santa Ceia, né? Que primeiro foi orado, ministrado, dado a ceia, para daí cantar, né? E ali, daí, assim, eu fiquei reparando nisso, eu acho que a gente teve essa conversa na outra semana, e domingo eu fiquei prestando atenção justamente nisso, né? Então, parece que a liturgia, ela parece que criou, de fato, um rito único para todas as igrejas, né? Então, começa com a leitura da palavra, aquela introduçãozinha, né? Uma breve reflexão, uma oração, música, aí o recadinho do coração, as ofertas, volta mais uma música, aí passa para o ministrante, aí para mais, às vezes, uma oração, um recado final e a bênção apostólica, né? Então, a gente percebe, parece que o rito é meio parecido, né, para todas as denominações, aí virou quase que um mantra já, né? Eu dei uma ideia outro dia aí para vocês, quem dirigisse igreja, né? Podia tentar fazer uma liturgia igual da Santa Ceia. Como é que seria? Igual de Justino, ou é igual da igreja primitiva? Então, sei lá, de repente muda um pouco a forma de fazer, fica diferente daquela ideia diferenciada, né? Tem um áudio aí que tem um cachorro animado aí. Cachorro feliz, deve ser do Paraná Clube. Hoje o Rodrigo e o Flávio vieram com a mesma camisa, pai. Compraram no mesmo lugar lá no Shopping Miller. Essa camisa é de quem tem dinheiro, pastor. Tá. Vamos ver aqui. É isso aí, é isso aí. Não, desculpa até o atraso, pastor, que eu tô de mudança, né? Eu moro em Curitiba mesmo, mas eu tô morando mais próximo à igreja Nazaré lá, né? Do Nazareno. Sim. Daí eu tô numa correria hoje. A pastora Cícera quer que eu seja vizinho dela lá. Daí agora eu vou estar morando no bairro novo agora. Aí sim. Eu tô num processo de mudança, tava embalando as coisas com a esposa hoje aí. Tá bom. Mas assim mesmo. Tava Então, na desculpe o liturgia. atraso aí. Tava na liturgia, né? Tá. Na aula Então, 16, né? 16. A importância da liturgia é justamente isso aí que nós estamos falando, né? A sequência do culto, né? E aqui ao culto se pretende. Mas tem um detalhe.
queria colocar. Tá escapando o áudio aí. Agora sim, agora ficou bom. Tem um detalhe que eu queria colocar, da seguinte forma. Tem uma liturgia que você vai para o culto, você vai com ela pronta, tudo tal, mas é muito importante quando o Espírito de Deus está naquele culto, e ele muda. Quando isso acontece, há um consenso. Inclusive, domingo agora, onde eu estive aqui em Lisboa, eu não era pastor da igreja, eu estava lá visitando, né? Eu ia pregar. Mas eu vi que Deus mudou a liturgia do culto, o pastor fez algo diferenciado. Eu até pensei em vocês, estou dando essa matéria para o pessoal lá da Nazareno e vivendo esse momento aqui, né? Que eu vi que ele tinha a Igreja Nova Vida, tem no Brasil. Ele tinha uma listinha de coisas para fazer, mas de repente ele empurrou aquela lista, cara, e começou a fluir o jeito que ele fazia o culto, que é assim diferenciado. Falei, gente, qual que é o básico disso tudo? Tem que haver a liturgia, isso tem que ser. Agora, ela não pode ser engessada. O Espírito Santo tem que ter autonomia para trabalhar, para curar. Muitas vezes, gente, na minha igreja local, eu senti a hora de pregar e eu cortei o louvor e entrei pregando. Eu já vi igreja que perdeu o momento da pregação. Aí você vê que ali é a hora da palavra, né? O cara vai, ele tem que manter o protocolo, tem que manter o programa e acaba extinguindo o espírito. Então, essa matéria é muito importante para entender a partir desse ponto, né? O que Deus pode fazer num culto, o que ele pode realizar. Por exemplo, é comum a pessoa acabar de pregar e chamar os enfermos para orar, né? Chamar aqui os enfermos para orar e tal. Meu amigo, se eu sentir que Deus quer curar antes da mensagem, eu não espero, não. Eu mando vir na frente antes de pregar. Depois eu prego. Eu vou fazer o que Deus está mandando. Eu vou orar pelos enfermos, entendeu? Então, é importante ter essa liberdade no Espírito Santo para você atuar. O meu som está indo bem para vocês aí, que eu estou falando um pouco baixo, por causa do ambiente. Tá bom. Vamos abrir a apostila 16. Essa aí. Você consegue ver aí todo mundo? Bom, nós vamos agora entender a prática do culto dos primitivos wesleyanos. A pergunta é, por que wesleyanos se nós somos nazarenos, né? É porque a nossa origem veio dos wesleyanos, primitivos. E quando eu falo wesleyano aqui, é bom que eu estou gravando, eu não estou falando da denominação, não é a igreja wesleyana, isso não existe. A própria igreja wesleyana, ela é oriunda dos wesleyanos, né? A igreja metodista, ela é oriunda dos wesleyanos. O Exército de Salvação, a Quadrangular, a Quadrangular também veio do movimento wesleyano. A Aimee McPherson, que é a fundadora, é de 1930. Ela era filha de metodistas e wesleyanos, ela casou com um pastor wesleyano, mas depois ele faleceu, ela ficou viúva, e aí chama Aimee McPherson. E ela teve a revelação de Deus lá, do trabalho espiritual que Deus envolvia com ela em cura, e a igreja local não entendeu, ela teve que sair e fundou a igreja quadrangular. Se eu não me engano, Cristo salva, cura, Batiza e voltará. batiza e voltará, né? Então, ele também é de ramificação wesleyana. Para quem não sabe, até a adventista também é, porque a Ellen White era metodista, o pai dela era metodista, era wesleyanos, mas ela saiu, né, e teve aquela questão do advento, né, com outras pessoas lá. O que eles preservam do movimento wesleyano é a questão da comida, né, que os wesleyanos tinham esse cuidado na alimentação que o Ellen White tinha, né, e hoje a igreja adventista. Então, nós, nazarenos, também somos oriundos do movimento wesleyano, porque foi de uma sala lá em Nova York, do Walter Palmer, né, e da Sarah Palmer, que começou a buscar a santidade, né, a pregação de Wesley sobre a santidade, e esses grupos foram crescendo por toda a América. Chegou um tempo que, em 1908, nascia o movimento nazareno na verdade,
o primeiro nome era Igreja Pentecostal do Nazareno. Depois tirou o Pentecostal, ficou Igreja Nazareno. E por isso que nós estamos estudando um pouco da ramificação, porque a nossa ramificação está aí, né? Não é questão da denominação, e sim da ramificação, né? Deixa eu rodar aqui. Ok. Vamos lá. Está pegando aqui. Um pouquinho aqui. A prática de culto dos wesleyanos primitivos. Há curiosidade de saber como era a forma de culto de John Wesley e os metodistas primitivos. Vamos estudar a liturgia wesleyana, o desenvolvimento de seus cultos e a resposta da comunidade à profundidade da teologia nas canções e historicidade. Será que eles batiam palmas nas músicas cantadas em reuniões? Tinham música mais animada ou bem erudita? Quanto tempo de culto levavam? Quais os tipos de instrumentos que eles tocavam? Como eram os sacramentos? E o tipo de mensagem? Há de se fazer uma profunda análise ainda sobre a inódia wesleyana. Enfim, o assunto é interessante. Qual a diferença, pessoal, de inódia para inologia? Alguém sabe? Inologia e inódia. Não. Alguém arrisca? Alguém ligou o som aí? Inologia é questão de estudo da composição das letras. Isso. E o outro tem a ver com a discografia. A inódia. Aqui no seu Google, inódia significa substantivo feminino, estudo das formas musicais dos hinos, a arte de compor hinos, inografia, a etimologia. Inografia. Não, a inódia é a junção de coleções de obras. Discografia, né? Isso. A inologia é estudo, né, das composições, da forma de escrever, os estilos. A inódia é a compilação de coleções, a discografia, a forma de você descrever, né, por isso que os wesleyanos têm inódia e tem também inologia, né? Muito bem. A priori, de acordo com os documentos históricos, diários, depoimentos e alguns registros, os primitivos metodistas não possuíam uma forma exata ou padrão de culto. E sim, este assunto sempre foi o tema de mudança, até porque eles mais prezavam eram os sacramentos. Agora, a forma do culto não era discerne dos seus objetivos. Então, eles não tinham uma sequência lógica, né? Se reuniam, liam um texto, alguém cantava, fazia os sacramentos, que é a Santa Ceia, e depois uma outra mensagem, de repente um hino no final. Eles não tinham, embora a Igreja Anglicana possuía a liturgia, o livro de oração comum. Já os wesleyanos, eles não tinham algo maçante, até porque os cultos wesleyanos eram feitos 2 horas antes do culto da igreja oficial. Então, o culto da anglicana começava às 9, a dos wesleyanos começava às 6 da manhã. Faziam isso, né? Então, eles prezavam mais por estarem juntos, porque outra coisa, eles não podiam dar a característica de igreja. Só em 1784, que eles vão ser igreja. Aí sim, eles vão ter uma liturgia, inclusive o Wesley vai pegar o livro da oração comum e vai fazer dele uma mudança para usar nos cultos wesleyanos. Mas até então eles não será que eles não tinham essa, digamos assim, essa liturgia do culto? Será que por conta daquela realidade onde eles faziam os cultos ao ar livre para os camponeses, muitas vezes, e aí da forma conduziam de outra maneira? Não. É porque eles não podiam se caracterizar como igreja. Porque seria contra a igreja anglicana. Eles seriam taxados como igreja paralela. Então eles se ajuntavam e esporadicamente faziam as coisas, sim. Mas depois que virou denominação, sim. Aí tinha a Santa Ceia, aí tinha as ordens dos hinos, tinha o programa do culto. Até então, não. Tanto é, o João Paulo, que eles não usavam o nome igreja, usavam capela, com medo de a igreja anglicana entender
que era uma outra igreja. Eu tenho uma carta de Wesley, que ele escreveu para o rei George, dizendo que ele não era uma igreja, que o metodismo não era uma igreja, era um movimento paralelo, era um movimento para-eclesiástico. Então, eles não podiam dar característica de igreja, mas, em suma, a liturgia deles era mesclada. Até porque eles tinham 3 tipos de grupo que se reuniam, né? As sociedades, as classes e as bandes. E para cada um havia um tipo de condução do culto. É fantástico esse negócio. As 4 fases da inódia wesleyana primitiva. Hoje temos vários padrões, são variados, e o mais comum é... Aí, o Major acabou de falar isso, o Major, acho que ele é apostila antes aí, ó. Abertura com a leitura bíblica, oração congregacional, período de louvor, aviso, mensagem, convite ao altar, bênção apostólica. Não é isso aí, pessoal? Essa caixinha aí, né? Mas era assim? Não. Houve muitas mudanças para chegar a este formato. Algumas terminologias que se usavam do tipo chamada adoração, convite ao altar, etc. 4 fases da enologia wesleyana. A questão é que eles cultivavam, porém, o movimento passou por 4 fases até hoje. Então, fase número 1. Liturgia anglicana. Sumo católico, adote e adapte. Eles pegavam, claro, eles eram anglicanos, né? Não tinha outra fonte a não ser a igreja anglicana. Mas aí o Wesley vai mudar essa liturgia em 1776, quando ele manda obreiros para os Estados Unidos, e está começando a guerra da independência americana, e os soldados ingleses estão perdendo o campo, estão voltando para casa. Nisso está ficando muitas pessoas sem pastor, jogados por lá, que agora, né, a igreja anglicana estava recuando, dada a independência americana. Então Wesley manda alguns obreiros para tomar conta de pessoas, e aí vai ter que nascer a denominação. Ela nasce no dia 25 de dezembro de 1784. Então, a primeira fase eles usavam a liturgia anglicana. A segunda fase, a liturgia dualista, era o culto e evangelismo. O culto deles era centrado na evangelização. Tudo que eles faziam era evangelizar, nada mais que isso, né? Com o tempo, eles acoplaram o ensino, né, nas escolas, escola pública, que eles iniciaram também, mas o foco era culto e evangelismo, né? A fase 3, liturgia própria, a condução e sacramentos. Na liturgia própria, já vai acontecer, como eu falei, depois de 1776 e depois de 1784, já começa a se fazer já por escrito, né? E na fase 4, a liturgia aberta, a atualização e desenvolvimento. Eles não se prenderam ao arcaico da igreja anglicana, e eles tiveram como a liturgia mais aberta. Como eu falei, eles tinham 3 tipos de grupo. E aí também muitos compositores se juntaram a Carlos Wesley para também fazer. Por exemplo, irmãos, vocês lembram que o Major deve lembrar. Vocês lembram que tem uns corinhos? Lembra que esse corinho? Vai abalar, vai abalar. Corinho curto, né? Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Essa questão dos corinhos curtos, quem inventou foi o Carlos Wesley. Por quê? Eles não tinham condição de ter inários próprios, havia muita precariedade, então eles criaram pequenos corinhos e começaram a cantar. Tanto é que muita música é folclórica. Muitos hinos muitas letras, tinha música já folclórica, que tocavam nos pubs, tocavam nas ruas. Inclusive, era uma das formas de Charles Wesley chamar as pessoas. As pessoas ouviram, né, a música do pub, mas com letra evangélica. Aí ele trazia o pessoal, né? Claro, isso não nos dá direito a sair por aí pegando música do mundo e colocando letra evangélica, que aí já desculpa a expressão, já é sacanagem. Mas em 1700 era uma forma de evangelizar com força. E não fazia isso por questão de romântica, era uma questão realmente de fé. Então ela ficou uma liturgia mais
Sim, Eu ia falar que é semelhante às paródias que o pessoal faz hoje em dia. Né? não entendi. Eu ia falar que é semelhante às paródias que o pessoal faz hoje em dia. Mas a paródia, ela tem um significado mais humorístico, não é isso ou não? Ou confronto? Não, não é bem Não, paródia. pastor. Não é bem paródia. Tem um menino ali da igreja que ele pega a música secular e coloca a letra gospel. Assim, eu particularmente não acho legal, né? Mas ele faz muito. Eu acho que fica devendo, sabe? Que fica devendo, porque você começa a associar a música, não tem como. No caso do Carlos Wesley, vamos entender assim, isso foi há 300 anos atrás. Não havia o apelo comercial, não havia aquela música direcionada, não havia aquela música romântica no sentido de você, o cara pegar a música mudando aqui de dançar de parzinho e coloca a música evangélica no meio, né? Chamando Deus de você e tudo. Então, assim, era outra realidade. Ele usou aquilo como uma ferramenta, mas era uma outra realidade. Hoje em dia, fazer isso, eu acho que, sei lá, fica devendo alguma coisa. É bom você fazer a música mesmo. Eu não falo muito, porque eu sou compositor. E aí eu posso estar dando a ideia que eu estou defendendo causa própria. Eu não quero isso, né? Mas o certo é certo. Não tá legal, né? Você associa. É uma coisa de associação. Outra coisa, também tem a ideologia da música, né? A música não vem sozinha. A música é igual celular. Você vem junto, tem que comprar o celular, mas tem que comprar o carregador, tem que comprar o cabinho, a capinha, e vai ver. Então, ela nunca vem sozinha. Ah, vamos tocar um samba na igreja. Tudo bem. Até que o pessoal não imagina uma morena rebolando, porque não sou contra o samba, mas são ritmos que têm ideologias. O rock, por exemplo, um rock pesado, um heavy metal, né? Imagina um heavy metal pesado aí. Quer dizer, é legal, tal, mas traz uma ideologia junto. Sempre a questão é a motivação, né? Qual que é a motivação que eu E, estou tendo? Hum, e professor, também, para complementar isso aí que o senhor está falando, o Mato Nascimento, quando ele se converteu, ele era do Paralamas dos Sucessos, né? E ele fez hinos maravilhosos. E da uhum. mesma forma também o Bezerra da Silva, quando ele se converteu, ele gravou, o último CD que ele gravou foi evangélico. E foi Bezerra? contrário às músicas que ele fez. Ele fez um CD santo mesmo, tipo um CD voltado para o Senhor, né? Ele morreu já, o Bezerra Silva? Você sabia, não? Acho que sim, É, Já tem uns 5 anos mais já que morreu. poxa, mas ele se converteu. é, todo meio desatualizado. Então, assim, o que a gente puder fazer para distanciar um pouco do que é comum se ouvir no mundo, você associa menos, né? Eu já fiz umas 2 músicas, mais ou menos, versões, né? Mas foi um tempo antigo, eu não tinha muita cabeça para isso, acabei fazendo. Eu nunca mais eu fiz, porque eu não me senti bem também, não. Mesmo na época sendo mais jovem, tendo pouca compreensão, mas não fiz, não. Mas é por aí. Então já está aí, ó, fase 1, liturgia anglicana, já passou, fase 2, liturgia própria, ok. A liturgia e a forma de culto. O movimento wesleyano, espera um pouquinho que já, deixa eu fechar aqui, opa, eita, espera um pouquinho, aqui. O movimento wesleyano, embora não fosse uma bandeira, porém os wesleyanos ansiavam por uma reforma interna da igreja anglicana. Por outro lado, não se notou muita contestação das doutrinas anglicanas. Então, eles não mexeram muito na doutrina, né? Mas só fizeram uma reformazinha dentro da liturgia interna, que era daquele livro que nós lemos ontem, do Locke, né? O livro das relações comuns. Amparado sob a égide dos 39 artigos de religião, as homilias e a doutrina oficial da Igreja Anglicana, Wesley pôde se defender das acusações dos conflitos que sofria, portanto, pregar a justificação pela fé. Então, o único problema que distanciava os wesleyanos do anglicanismo era essa pregação aí. Porque o anglicano, eles liam no artigo 9 e o artigo 13 do Concílio de Trento, quando que a salvação é pelas obras. E o Wesley começou a pregar o que pregava a reforma protestante. Não,
A salvação é pela fé, né? Aí, ele, quando ele era acusado, como ele não mexeu muito na liturgia anglicana, então as acusações não tinham muito peso contra ele, a não ser só por causa da mensagem que ele pregava. Então, ele se defendia com a liturgia anglicana. Embora muitos metodistas... Pastor, Sim. pastor, desculpa interromper, mas o movimento wesleyano, ele começou principalmente, eu sei que saiu um pouco do tema, né? Mais por conta dessa questão da salvação pela fé, ou por conta, de certa forma, das restrições impostas pela igreja, por exemplo, de não receber pobre e de haver, de certa forma, ele ser uma igreja elitizada, digamos assim, e que aí eles não aceitavam, na realidade, igualdade, todas as pessoas, todas as classes sociais dentro da igreja. Não, não. O movimento wesleyano ele vai ter um conjunto de situações. Não vai haver algo muito particular. É um conjunto. Essa pregação da justificação pela fé, ela faz parte do pacote, mas não é por causa dela, não. O Wesley vai atuar nessa questão dessa mensagem aí, a questão empírica e mística, que é a oração pelos enfermos, a expulsão de demônios, o avivamento espiritual. Então, é um conjunto, não só por isso. Isso é uma das coisas que estava no conjunto do metodismo. O metodismo ele vem com uma nova proposta espiritual para a Inglaterra, né? Coisa que não tinha. Era uma região fria, costumava dizer que a teologia anglicana era igual a pedra de gelo, limpa, clara, mas dura igual a pedra, né? E fria também, igual um gelo. Então, não, é um pacote de situações, são várias, né? Embora muitos metodistas morreram perseguidos cruelmente pelas mãos de pessoas que não entenderam o movimento, achando ser uma posição anti-anglicana, e acusavam Wesley e seus seguidores dos mais diversos crimes e situações inimagináveis. Aí vem as mutações. E hoje vivemos um período diferente dos tempos dos primitivos wesleyanos, até os anos 70. A influência externa de vários grupos cristãos trouxe ao nosso meio uma mixagem tão grande que, ao viajar pelo país inteiro, não conseguimos identificar um culto meramente padrão wesleyano. Eu acho que nem Nazareno tem isso também. Tem muita Nazareno que é diferente da outra na hora do culto. Eu já vi, pelo menos em Curitiba, vi diferença de uma Nazareno para outra. Veja que depois da explosão do pentecostalismo, a partir dos anos 60, em particular, a igreja wesleyana no Brasil, por exemplo, abandonou o inário tradicional para adotar a harpa cristã da Assembleia de Deus, em 1967, porque era referência pentecostal da época. Isso é um caso à parte, só para exemplificar para vocês. A esperança que restou foi que mantiveram a centralidade bíblica, mas de rock a inário, tem de tudo. Dança, coreografia, teatro em pleno culto, recurso multimídia, igreja preta, etc. e tal. No passado, houve tentativas de concílios em resistir o mínimo de uma identidade, mas não perdurou muito tempo. Como, por exemplo, a Constituinte da Igreja Metodista Episcopal, quando realizava a Conferência de Natal em 1734, adotou oficialmente a liturgia de Wesley. A liturgia era chamada de Sunday Service, culto dominical. Foi também publicada em Londres, em 1786. Estranhamente, após 1786, a Igreja Metodista Episcopal não publicou novas edições. Ao invés disso, resolveu simplesmente suprimir a liturgia do Sunday Service e publicar ritos sacramentais e ofícios ocasionais. Nesta ocasião em diante, os wesleyanos foram recebendo fortes influências de liturgias diversas e hoje não temos um padrão ou mesmo uma referência, até mesmo os hinos de Carlos Wesley e outros compositores wesleyanos não são mais executados em nossas paróquias. Então, a mutação que houve foi muito drástica no meio wesleyano. E hoje você vê, na própria Igreja Nazareno, ela não tem um padrão de liturgia nacional. Até onde eu sei, não. Pode ser que hoje de manhã mudou o esquema, né? Agora já é um pouco mais tarde,
Ainda não vi. Mas é diferente uma da outra, né? Rola reggae, rola samba, um bocado de coisa, e não tem aquele padrão. Mas isso também é um fenômeno cultural e pontual, porque ele pertence a essa geração, entendeu? A igreja vai recebendo as influências culturais, ela vai se moldando de acordo com o que está acontecendo. Tentar tocar country music lá na Bahia fica mais difícil. Mas eu fui numa igreja lá que tinha uma bateria de rapaz, o negócio era de estourar. Bom, eu acho que nós precisamos fazer a seguinte questão: elementos de culto é uma coisa, né? Estilo de culto é outra. O estilo de culto ele pode mudar de um lugar para o outro, uma diferença. Agora, os elementos de culto, eles têm que estar presentes. Quais que são os elementos de culto? A centralidade de Jesus na adoração, a Bíblia como regra de fé e prática ali, as intenções o operar de Deus no batismo com o Espírito Santo, na cura divina, na salvação de alma, essas coisas são inegociáveis em um culto. Já o estilo, ele pode se diferenciar. Amém? Bom, alguém tem alguma coisa para falar aí, para perguntar? Está aberto aí. O elemento de culto é, de certa forma, uma ferramenta de evangelismo, né? O elemento não, perdão, o estilo de culto, né? O estilo de culto, porque as regiões são diferentes, né? Culturalmente, né? Então, aqui o senhor deu o exemplo lá do country. São Luís, lá é a terra do reggae. São Luís do Maranhão é a terra do reggae, né? Lá tem a igreja lá toca mais o reggae, né? E brega também, porque né? no passado brega. O pessoal captava as ondas de rádio da Jamaica, né? No passado, né? E lá respira reggae, né? Então, assim, e aí vai para uma região do interior do Brasil, lá no Mato Grosso, talvez é o sertanejo, né? Então, acho que, lógico, né? Desde que Cristo seja do centro, né? Não vejo problema particularmente, né? Então, cara, quando eu falo brega, eu não falo no sentido pejorativo, não, tá? Não tem discriminação, não. É que é o estilo da região mesmo, né? É a mesma questão do atabaque, né? O atabaque na igreja, o atabaque toca no candomblé. Tem gente que tem resistência ao instrumento. Então, é cultural, a coisa é cultural. O que não pode perder é a essência, né? Quando eu fui na África... Então, pastor, eu sei que tem essa questão de cultura, né? De ritmos e tal, né? Mas, por exemplo, igual aí nesse comentário ali que ele falou ali que a igreja mesmo abandonou o inário e começou a usar da Assembleia de Deus, né? Os hinos lá da harpa cristã. Que é uns hinos mais, né? Assim, podemos dizer, hoje a gente brinca dá até sono, né? Ouvir uns hinos, né? Só que se vê cada letra deles ali é fora do comum, né? Fantástico. Então, hoje, será que não foi deixado de lado realmente, talvez, a espiritualidade e foi feita a música mais hoje, esquecer o Deus e colocando mais o homem como centro? Ficou meio antropólogo, né? Ficou linear. Porque hoje a gente vê assim, até foi o João comentou, né, no final do passado, acho que ele falou, nada, é bom, né? O pessoal hoje, né, para agregar, o jovem tem que ter o culto country, tem que ter o culto, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente está focando, acho, voltando, assim, fazendo mais a vontade do homem, né? E eu estava escutando um pouco, né, do Wesley, né? Da história dele, né? O homem era de oração mesmo, né? As composições do irmão dele, assim, são composições inspiradas por Deus, né? E o menos é mais, né? E ali era um corinho que ele falava e a igreja descia, né? E hoje aí tem o worship, né? Que é uma música, é 2 frases, mas tem uma música aí que eu vi de 9 minutos de música. É muita. E assim, e não tem resultado aquilo, né? É uma emoção passageira, assim, fica só naquele momento. Eu costumo dizer que por falta de unção, a igreja inventa programação. Por falta de unção, inventa programação. Pessoal, vamos sair então, eu volto com outro link para vocês, tá bom? Para a próxima aula. Até daqui a pouquinho. Deus abençoe. Amém.